Portugal e para todo o mundo, diretamente do Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a Eucaristia que marca o terceiro domingo do tempo pascal. Preside a esta celebração Dom António Vitalino, Bispo de Beja. Numa semana marcada pelas celebrações fúnebres de Sua Santidade, o Papa João Paulo II, a RTP quis unir-se à Igreja, transmitindo a celebração do terceiro domingo da Páscoa, a partir do Santuário de Fátima, lugar simbolicamente significativo e presente na memória de João Paulo II e, ao mesmo tempo, inspirador do seu pontificado. A partir do Santuário de Fátima, acompanhamos também a peregrinação nacional de grupos e ranchos folclóricos portugueses que desde há muito tinham previsto esta celebração. Nos últimos dias, todo o mundo fixou os seus olhos no grande acontecimento do falecimento de um homem que, ao longo de 27 anos, foi escolhido como sucessor de São Pedro para estar à frente da Igreja. Foram 27 anos de alegrias e sofrimentos numa confiança própria de quem tem fé. Karol Wojtyła tinha 84 anos de idade e foi eleito em outubro de 1978, tendo escolhido o nome de João Paulo II para dar continuidade ao pontificado dos seus antecessores, João XXIII, que iniciou o Concílio Vaticano II, e Paulo VI, que teve como principal missão terminar o concílio e iniciar a sua aplicação. A João Paulo II, eleito 14 anos depois do encerramento do Concílio Vaticano II, estava reservada a missão de executar as decisões expressas no mesmo e de inserir a Igreja no novo milénio. Foram 27 anos de lutas e progressos na formação das consciências de todos os cristãos e, ao mesmo tempo, de ajudar a Igreja a encontrar-se como mestra e serva ao mesmo tempo. A principal definição da Igreja deixada pelo Concílio encontra-se no entendimento de si mesma como uma comunhão de irmãos que tem a sua raiz no batismo. Não se trata de uma instituição meramente terrena e hierarquicamente organizada, mas a sua hierarquia expressa-se para gerar a comunhão. Mas se o entendimento da Igreja como mistério de comunhão foi importante na catequese e na vivência da Igreja, outros foram os desafios que João Paulo II enfrentou: o diálogo ecuménico e interreligioso, a procura de entendimento entre as religiões e os povos, a violência e a guerra crescentes. Fátima foi um dos santuários mais queridos e visitados pelo Papa que veio do leste, o primeiro Papa eslavo, que se tornou sucessor de Pedro em 1978. Tendo sido visitado pelo Papa Paulo VI, o Santuário de Fátima acolheu a visita de João Paulo II 3 vezes. Um ano depois do seu atentado na Praça de São Pedro, em 1981, João Paulo II decide fazer a sua primeira viagem a Portugal para agradecer à Mãe de Deus a sua proteção maternal. Em muitos discursos, João Paulo II fez questão de lembrar que o facto de ter escapado ao atentado levado a cabo a 13 de maio de 1981 teve origem na proteção de Maria. Lembremos-nos que a 13 de maio é a data em que Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos pela primeira vez em 1917. Depois da sua recuperação, o Papa decidiu visitar o nosso país, que veio a acontecer em 1982. A sua visita a este santuário fez-se então coincidir com a data exata do seu atentado, 13 de maio. Presidiu a oração do terço e da procissão das velas no dia 12 de maio e a celebração da Eucaristia do dia 13. Foi com estas palavras que o Papa se dirigiu aos portugueses. Venho hoje aqui porque exatamente neste mesmo dia do mês, no ano passado, se dava na Praça de São Pedro, em Roma, o atentado à vida do Papa, que misteriosamente coincidia com o aniversário da primeira aparição em Fátima, a qual se verificou a 13 de maio de 1917. Estas datas encontram-se entre si de tal maneira que me pareceu reconhecer nisso um chamamento especial para vir aqui.
E eis que hoje aqui estou. Vim para agradecer à divina providência, neste lugar que a Mãe de Deus parece ter escolhido de modo tão particular. Foi graças ao Senhor que não fomos aniquilados. Citando Lamentações, capítulo 3, versículo 22, repito uma vez mais com o profeta. Vim, efetivamente, sobretudo para aqui proclamar a glória do mesmo Deus. Bendito seja o Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Quero repetir com as palavras da liturgia de hoje. E ao Criador do céu e da terra elevo também aquele especial hino de glória, que é ela própria, a Mãe Imaculada do Verbo encarnado. Abençoada sejas, minha filha, pelo Deus Altíssimo, mais do que todas as mulheres sobre a terra. A confiança que tiveste não será esquecida pelos homens, e eles hão de recordar sempre o poder de Deus. Assim, Deus te enalteça eternamente. Na base deste canto de louvor que a Igreja entoa com alegria, aqui, como em tantos lugares da terra, está a incomparável escolha de uma filha do género humano para ser Mãe de Deus. E por isso seja sobretudo adorado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja bendita e venerada Maria, protótipo da Igreja, enquanto habitação da Santíssima Trindade. Estas foram palavras de João Paulo II na sua visita a 13 de maio de 1982. A sua profunda devoção a Maria, expressa no Totus Tuus, todo teu Maria, expressa-se agora de forma mais intensa na consagração a Maria. À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas provações. Para o Papa, Maria é a Mãe de Deus, a Mãe do Redentor, Jesus Cristo. Por ela foi aberta a porta do céu. Por isso, João Paulo II, ao despedir-se de Fátima, expressa o sentido da sua viagem. Chegou para mim o momento de deixar Fátima, a fim de continuar a minha viagem apostólica, a minha missão pastoral na vossa pátria. Vim para um Magnificat convosco, entoado ao longo de todos os atos e cerimónias desta peregrinação. Foi Nossa Senhora a presidir. Eu, como seu filho, irmão entre irmãos, participei para confirmar a minha fraternidade na fé e como sucessor do apóstolo São Pedro, para ser arauto e porta-voz da Mãe de Deus e Nossa Mãe, proclamando a misericórdia do Altíssimo, o mistério da relação da justiça com o amor divino, manifestado em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. A sua segunda viagem foi um momento carregado de emoção. 10 anos depois do atentado na Praça de São Pedro, o Papa decide voltar de novo ao Santuário da Cova de Iria. Estávamos no ano de 1991. Decorridos 13 anos do seu pontificado, Karol Wojtyła parece querer percorrer cada canto do mundo. Volta para uma viagem para ver os portugueses que integra ainda a visita às ilhas dos Açores e da Madeira. A sua última viagem a Portugal dá-se no ano 2000, durante o Grande Jubileu. Todas as viagens marcadas para esse ano foram canceladas. Desdobraram-se os trabalhos e encontros com os diferentes setores da Igreja e da sociedade que acorreram a Roma para participar nas celebrações do Jubileu. Milhões de peregrinos queriam visitar o Papa para o Jubileu. A coroa desses encontros dá-se em agosto, durante a Jornada Mundial da Juventude, que juntou cerca de 3 milhões de jovens na Cidade Eterna. Para além da Terra Santa, Fátima foi o único local a ser visitado por João Paulo II durante o ano de 2000. O motivo é claro. Queria beatificar no próprio santuário os pastorinhos Francisco e Jacinta, lembrando as virtudes heroicas destes dois pastores, a quem Maria, Mãe de Jesus, apareceu no ano de 1917. João Paulo II dirige-se no final aos doentes.
Vim aqui hoje como testemunha de Jesus ressuscitado. Ele sabe o que é sofrer e viveu as angústias da morte. Mas com a sua morte matou a morte, sendo o primeiro homem, em absoluto, que libertou definitivamente das cadeias dela. Ele percorreu todo o itinerário do homem até à pátria do céu, onde preparou um trono de alegria para cada um de nós. Querido irmão doente, se alguém ou alguma coisa te faz pensar que chegaste ao fim da estrada, não acredites. Se tens conhecimento do amor eterno que te criou, sabes também que dentro de ti há uma alma imortal. Existem várias estações na vida. Se porventura sentir chegar o inverno, quero que saibas que não pode ser a última estação, porque a última será a primavera da ressurreição. Dá-se agora início à celebração eucarística do terceiro domingo do tempo pascal. Desde a Capelinha das Aparições, o cortejo segue para o altar colocado em frente à Basílica. Alguns milhares de peregrinos assistem a esta celebração, que marca também a peregrinação nacional de grupos e ranchos folclóricos nacionais. Para presidir a esta celebração está Dom António Vitalino, Bispo de Beja. Membros também dos grupos folclóricos. Para além da peregrinação destes grupos, estão também representados algumas peregrinações da Alemanha, Espanha, Filipinas, França, Irlanda e de Portugal.
Depois de terem ouvido a explicação das Escrituras, foi ao partir do pão que os discípulos de Emaús reconheceram o Senhor Jesus ressuscitado. Nesse momento perceberam que tinham que ir anunciar o que já tinham vivido. Este é também o caminho de fé que percorremos nós. Peçamos ao Senhor neste dia que nos dê muitos mensageiros para que toda a terra o possa aclamar. Cantemos. João Paulo II faleceu no dia 2 de abril de 2005, ainda em dia de Páscoa, que se prolongou desde a vigília pascal até ao domingo seguinte. Esse era um dia querido por João Paulo II, sábado especialmente dedicado à Virgem, a quem invocou todos os dias. Veio a falecer às 20h37, depois da celebração da Eucaristia da Divina Misericórdia, que tinha começado às 20 horas, onde lhe foram ministrados os sacramentos da Santa Unção e do Viático. A RTP juntou-se às cerca de 90 estações de televisão que transmitiram na passada sexta-feira o seu funeral, assistido por mais de 1 bilhão de telespectadores. A Roma acorreram mais de 5 milhões de peregrinos para o último momento de adeus a João Paulo II. Dizem as agências de notícias que a Cidade Eterna voltou a viver outra Jornada Mundial da Juventude, tendo dedicado aos jovens particular atenção. Estes não deixaram de estar presentes no adeus que marcou a Igreja e o mundo. Presidir esta celebração no terceiro domingo da Páscoa. O incenso que sobe à presença de Deus e leva a oração do povo santo. Presida esta celebração o Sr. Dom António Vitalino Dantas, Bispo de Beja. Estão connosco alguns grupos que se inscreveram no serviço de peregrinos do Santuário. Temos concretamente os missionários da Consolata, um grupo que vem da Itália. Da Alemanha temos um grupo também, um outro da Espanha, um das Filipinas, um de França, um da Irlanda e a nível nacional de todo o país de Portugal temos os grupos, os ranchos de folclore. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. A paz esteja convosco. Muy estimados peregrinos de habla hispana, para todos vosotros
os saludamos con todo afeto de nuestro corazón. El Señor esté con vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, A saudação vi é feita saluto com em tudo língua in espanhola, cuore. agora em italiano. Il Signore sia con voi. Chers pèlerins de langue française, je vous salue de tout cœur. Le Caros Seigneur soit peregrinos de avec língua vous. francesa, saúdo-vos de todo o coração. O Senhor esteja Our convosco. beloved English-speaking pilgrims, with open heart, we welcome you to Fatima. The Lord be with you. Sede bem-vindos a Fátima. Em língua Liebe Deutsch-sprechende der Pilger, inglesa seid e herzlich agora em alemão. gegrüßt. Der Herr Diz sei mit também euch. esta missa internacional a todos os presentes. E a todos vós, caros peregrinos de língua portuguesa, vos saúdo. O Senhor esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Gloria in excelsis Deo. O hino cristológico proclama a ressurreição de Cristo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glory
Oremos. Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora, por se ver restituído à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podeis acomodar-vos, se possível, escutemos a palavra do Senhor. Inicia-se agora leitura da palavra. dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós, por intermédio, como sabeis, depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós destes-lhes a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o domínio. Diz David a seu respeito: O Senhor está sempre na minha presença, com ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda entre nós. Mas como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou e que disse: todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvides. Palavra do Senhor. É esta leitura do Pentecostes, onde o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos e o grande anúncio é feito ao povo, responde-se com o Salmo. Ave
Caminho da vida. A segunda leitura será proclamada em língua Encontramos italiana. em Cristo ressuscitado Diz-nos São Pedro: o caminho da vida. não fomos resgatados por coisas que se Encontramos corrompem, em Cristo que morreu por nós e se entregou por ele para a nossa justificação, para a nossa salvação. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Da primeira epístola de São Pedro Apóstolo. Se Caríssimos, pregando chiamate Padre se invocais como colui Pai, che senza riguardi personali aquele que sem exceção de giudica pessoas ciascuno secondo julga le cada sue opere, segundo as suas obras, comportatevi con timore vivei com temor nel tempo del vostro pellegrinaggio. durante o tempo do exílio neste Voi mundo. sapete che non a prezzo di cose corruttibili Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, foste liberati que dalla fostes vostra buona resgatados condotta da vã maneira de ereditata viver, dai vostri padri, herdada dos vossos ma pais, con il sangue prezioso mas di pelo Cristo, sangue precioso de Cristo, come di agnello senza Cordeiro sem difetti defeito e senza macchia. e sem mancha. Parola di Dio. Palavra do Senhor. E de pé, aclamemos o Evangelho cantando Aleluia. Grande grito da ressurreição de Cristo. Depois da leitura dos Atos dos Apóstolos e de Pedro, encontramos cumpridas todas as Escrituras no Evangelho. É a aclamação de todo o povo de Deus que escuta o Evangelho, que escuta a sua própria salvação. Dominus vobiscum. O Senhor esteja convosco e com o teu Espírito, responde a Assembleia. Lectio Sancti Evangelii secundo Ioanne. Leitura do Santo Evangelho segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Dito isto,
soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes ser-lhe-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos, e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus. Estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem ter visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Ya cerca de Emaús, Jesús hizo ademán de seguir E do adelante, Evangelho pero los dos en discípulos español. le apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece. Os discípulos E disseram: entrou fica para conosco quedar-se con porque ellos. está ficando de noite. Sentado a la mesa con Jesus ellos, ficou tomó com el ele pan, e sentou-se à mesa com pronunció la eles. bendición, lo partió Deu a y se lo bênção, dio. pegou o pão, deu a A bênção, ellos se les deu abrieron aos los ojos discípulos. y lo reconocieron. Eles abriram os olhos e reconheceram-no. They were near Emmaus, and Jesus acted as if he were going further. O But mesmo the two Evangelho disciples pressed him, que foi lido em língua stay with espanhola, us, it is nearly evening. que conta So he went in dois to stay with discípulos them. desanimados When he had seated himself with que them to recebem eat, a visita he de took Jesus, bread, que os pronounced acompanha, the blessing, que lhes aquece o then coração broke the com a sua bread presença and depois da began to ressurreição. distribute it to them. Chamados os discípulos de Their eyes Emaús, were opened, e agora and proclamado they recognized em him. língua inglesa. Quand ils approchèrent d'Emmaüs, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais les deux disciples s'efforcèrent de le retenir. Esta passagem do Evangelho inspirou Reste avec nous. a carta apostólica do Papa João Paulo II. Fica connosco, Senhor, para proclamar o ano da Eucaristia
desde outubro de 2004 até o próximo mês de outubro. Os dois discípulos que, ao reconhecerem o Senhor, lhe pedem para ficar com eles. Sie erreichten das Dorf Emmaus. Agora lido em Jesus alemão. tat, als wolle weitergehen. Aber die zwei Jünger drängten ihn und Estas sagten: Eucaristias Bleib transmitidas, doch bei uns, celebradas no Santuário de Fátima, em cada domingo, esta da ging Eucaristia mit internacional, hinein, bei ihnen zu bleiben. habitualmente Und als mit são ihnen bei lidos Tisch war, os Evangelhos nas diferentes línguas das diferentes peregrinações que aqui ocorrem. und gab es ihnen. Hoje da Alemanha, Espanha, Filipinas, França, Irlanda e também de Portugal, marcada pela peregrinação nacional de grupos e ranchos folclóricos. Verbum Domini. Palavra da salvação. Graças a Deus. O Evangeliário é levado agora ao Presidente da nossa Assembleia, que, em seu e nosso nome, o beija, depois nos abençoa com ele. Dom António Vitalino abençoa os crentes com a palavra. Podeis acomodar-vos, escutemos a homilia do Sr. Bispo. Dom António Vitalino, quem preside esta celebração, é Bispo de Beja. Vai agora fazer a homilia, esta palavra proclamada que entra no coração dos crentes. Amados peregrinos, vindos de perto e de longe, juntámos-nos aqui em Fátima, lugar que Nossa Senhora escolheu para recordar a um mundo dividido e em guerra aquilo que Jesus disse e fez na plenitude dos tempos, há 2000 anos, na cidade santa de Jerusalém. Foi por nós e por nossa salvação que Ele se fez um de nós, viveu e entregou a vida, para que todos tenhamos a vida e a tenhamos em abundância. Como escutamos no Evangelho, que foi lido o do domingo passado e não o de hoje, em português, porque nas outras línguas foi lido o Evangelho de hoje, dizia: para que acreditando tenhais a vida. E por isso também nós cantamos no Salmo de hoje: mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. São os caminhos da vida que nós percorremos e buscamos desde o nosso nascimento. Todos queremos uma vida e uma vida mais feliz. Mas defrontamo-nos com muitos limites, obstáculos, sendo a morte o último grande obstáculo e o inimigo radical da vida. Acabamos de fazer esta experiência com a morte do nosso Santo Padre, o Papa João Paulo II, que por várias vezes também foi peregrino deste santuário, precisamente para agradecer o milagre da sua vida ao serviço da Igreja e da humanidade. Aqui reunidos, sentimos também nós, como os dois discípulos de Emaús,
o nosso coração a aquecer e os nossos olhos a abrir-se para confessarmos e aceitarmos que a morte foi vencida pela vida, o pecado e o ódio pelo perdão e pelo amor, a separação, a solidão e a divisão pela comunhão. Pois Jesus ressuscitou, está vivo, e João Paulo II está agora a gozar dessa comunhão plena, a participar dessa vida na eternidade de Deus. Todos nós sentimos aqui a presença de Jesus ressuscitado. E o amor e intercessão de João Paulo II por esta Igreja e este mundo, a quem ele serviu com a dedicação total da sua vida. Totus tuus, todo teu, era o seu lema. Irmãos peregrinos, paira na nossa sociedade e no nosso mundo um certo sentimento de desilusão, de pessimismo, de fracasso, com a tendência para o isolamento e a desagregação das pessoas e das instituições, a começar pela família e outras formas de associação. Muitos resignam e deixam de lutar pela vida, ou então entregam-se a um estilo de vida de consumo desenfreado, tentando aproveitar egoisticamente todas as oportunidades, sem atenção aos seus semelhantes, contemporâneos e futuros. Como os discípulos de Emaús, muitos abandonam os seus grupos, afrouxam os seus compromissos, afastam-se da família natural e da comunidade humana e cristã, deixam o local de encontro e de reunião e caminham por becos e veredas para subúrbios à beira do abismo. Todos constatamos o aumento de divórcios, de doentes da droga e da sida, de crianças abandonadas, de assembleias dominicais reduzidas, envelhecidas e sem juventude. Irmãos peregrinos, temos necessidade de caminhar juntos, acolher no nosso caminho os nossos semelhantes, escutá-los e dialogar com eles sobre as razões dos nossos e dos seus desânimos, mas também da nossa esperança. Convidá-los a entrar nas nossas casas, partilhar com eles as nossas vidas, para que o nosso coração aqueça, recobremos ânimo, descobramos o sentido da vida e trilhemos o caminho do retorno a Jerusalém, onde poderemos celebrar a festa da vida e da comunhão, na certeza de que o Senhor da vida lá está e chama por nós. Isto aconteceu com os 2 discípulos de Emaús há cerca de 2000 anos. Isto também pode acontecer conosco hoje, se escutarmos e meditarmos mais a palavra das Escrituras, a sua proclamação e a explicação na Assembleia dos Cristãos, sobretudo ao domingo. Se formos capazes de confrontar os nossos caminhos, experiências e ideias com a luz da palavra de Deus, dita e explicada na Assembleia Eclesial. Se nos abrirmos aos irmãos e os convidarmos a ficar conosco, muito especialmente aquele que se quis fazer nosso irmão e que prometeu ficar conosco até ao fim dos tempos e em nome do qual nós aqui nos reunimos, na certeza de que Ele está verdadeiramente presente. Por isso, na necessidade que nós temos de estar com Ele, digamos: ficai conosco, Senhor. Estão hoje entre nós
numerosos grupos e ranchos folclóricos em peregrinação nacional a este santuário. A sua presença aviva entre nós a matriz cultural do nosso povo. A muitos faz recordar momentos festivos e de grande coesão social da sua infância. Estão de parabéns os organizadores desta peregrinação, a Federação Nacional dos Grupos Folclóricos, mas também os dirigentes e participantes nos grupos espalhados pelo país. O Bispo de Leiria Fátima, Dom Serafim, antes desta celebração, recomendou-me que a todos saudasse também em seu nome. Bem-vindos a este santuário. É importante manter vivas as nossas tradições, pois elas fazem-nos compreender melhor aquilo que somos, a nossa cultura, a nossa identidade. Não queremos ser robôs, máquinas da moderna civilização técnica, mas pessoas com um passado comunitário e religioso que o nosso folclore bem documenta. Muitas músicas, danças, trajes e costumes nasceram no dia-a-dia da vida do nosso povo, mas sobretudo nas festas religiosas, nas romarias e peregrinações que tanto marcam a nossa história. Somos um povo peregrino, solidário, que partilha as suas alegrias e tristezas e as confia aos seus santos padroeiros, aos padroeiros das nossas terras, mas as leva também aos grandes santuários da devoção popular. Quem canta, o seu mal espanta, diz a sabedoria do nosso povo. Já o povo bíblico peregrinava para Jerusalém, nas grandes festas, à volta das quais se compuseram e entoaram os mais belos hinos e salmos, acompanhados de danças e de instrumentos musicais. Depois da festa, o ânimo pessoal e comunitário ficava mais forte e coeso. A luta pela vida ganhava em dinamismo, cor e esperança. Por isso, amados membros dos grupos folclóricos, continuai a manter viva e a manter vivas as nossas tradições. Cantai e dançai. Louvai a Deus com arte e com alma. Alegrai as vossas e as nossas vidas, as vidas do nosso povo. Aqui estamos, irmãos peregrinos, neste local bendito, para reavivar a nossa comunhão com o Senhor e uns com os outros, para nos apoiarmos mutuamente nos caminhos da nossa vida, contando sempre com Jesus, que encontrou esta maneira maravilhosa de ficar conosco na Eucaristia, contando também aqui com a intercessão daquela que Ele nos deu como nossa mãe, precisamente quando na cruz entregava a sua vida por nós. E aqui em Fátima, ela mostrou verdadeiramente ser mãe atenta aos filhos em crise. Vai começar um conclave dos cardeais da Igreja para escolher um novo Papa. Invoquemos o Espírito Santo e Nossa Senhora, que estava no Pentecostes com os apóstolos, em oração, para que o legado de Jesus e dos apóstolos continue a fermentar o nosso mundo para a união e salvação de todo o género humano, como deve ser a Igreja. Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Senhora de Fátima e de tantos outros títulos com que sois invocada pelo mundo fora, confiamos em vós. Rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dom António Vitalino, Bispo de Beja, termina assim com estas palavras a sua homilia, depois da proclamação das leituras. Seguida, a proclamação do credo, profissão de fé. A nossa fé.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro e de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, oremos a Cristo ressuscitado, que caminha conosco sem o reconhecermos e sabe o que mais nos preocupa, e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, nos mostre sem cessar o seu caminho e nos faça solidários de quem sofre, cantando cheios de fé. Nós te rogamos, ouvi-nos, Senhor. Esta oração dos Pela fiéis. Igreja testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecumes que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que ensinam e acompanham, oremos ao Senhor. Filho de Deus, nós te rogamos, ouvi-nos. Por todos los militantes cristianos, para que sigan trabajando con entusiasmo en la construcción de un mundo nuevo. Oremos. A segunda oração em língua espanhola rezou por todos os cristãos. For peace and justice in the human community, Pela that the paz e proud be justiça da converted by comunidade truth, humana, while the humble are raised up and the hungry are filled with every good. Oremos. Für alle, die im Geheimnis des Leidens leben, in tiefer Vereinigung mit der Jungfrau Maria, mögen sie schöpfen aus der Tröstung und der Hoffnung, die von unserem Erlöser kommt. Oremus. Per tutte le sorelle e i fratelli defunti, perché fin da ora siano commensali al banchetto eterno, nell'attesa della risurrezione dei corpi alla fine dei tempi, oremus. Por todos aqui reunidos em assembleia, pelos doentes da nossa paróquia e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos ao Senhor. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue,
Acompanhai-nos nos nossos caminhos, abri os olhos a todo aquele que vos procura, aquecei os nossos corações e convidai-nos a comer à vossa mesa, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Ao terminar a liturgia eucarística, depois de escutada a palavra, a homilia, a profissão de fé do povo crente, inicia-se a liturgia eucarística. Os fiéis apresentam as suas ofertas. É um hábito muito antigo entre os cristãos fazer uma coleta, quer dizer, uma recolha de bens ou de dinheiro, para auxiliar aqueles que mais necessitam e também para sustentar a Igreja nas suas necessidades. Para se tornarem o corpo e o sangue de Cristo. É o Jesus escondido que Francisco adorava durante o seu tempo de escola. Era frequente, já depois das aparições, faltar à escola para ficar a rezar na sua igreja paroquial diante do Santíssimo Sacramento. Na última ceia, o Senhor deixou aos seus discípulos um mandato: fazei isto em memória de mim. O Presidente da Assembleia cessou o altar na apresentação das oferendas como sinal de oração solene. Este momento é para os cristãos de extrema importância, pois pelos gestos e palavras Deus torna-se presente no pão e no vinho. Com este pão e este vinho oferecemos toda a nossa vida, que ela se torne uma oferta agradável a Deus. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa,
Vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo. Os céus e a terra estão cheios da tua glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vera sanctus es Domine, fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, qui cum passioni voluntaria traderetur, accepit panem et gratias agens, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.
simili modo post concenatum est accipiens et calicem itrum gratias agens verit discipulis suis dicens accipite et bibite ex eo omnes hic est in calix sanguinis mei novi et eterni testamenti qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum hoc facite in meam commemorationem. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis oferimus. Gratias a gentes, quia nos dignos abuisti, a stare coram te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Santo congregemur in unum. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Bispo desta Diocese, Dom Serafim, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admite-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo si furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Omnipotente, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pax Domini sit semper vobiscum. A paz do Senhor esteja sempre convosco, e todos respondem, e com o teu Espírito. Saudai-vos na paz de Cristo. Caro telespectador, a paz de Cristo esteja com todos vós. Esta paz que vem da ressurreição do Senhor, que celebramos desde o dia de Páscoa até o próximo dia de Pentecostes. Esta paz de Cristo ressuscitado que vem até nós, que possa permanecer no coração de cada um. Reparte-se o corpo de Cristo para ser distribuído pelos fiéis. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado e que foi entregue por nós. Aqueles que comungam do seu corpo tornam-se o corpo de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entreis a minha morada, dizei uma palavra, serei salvo por sempre. Neste momento os fiéis recebem a comunhão do corpo de Cristo. Em cada domingo, Fátima acolhe milhares de peregrinos que de Portugal e de todo o mundo procuram viver unidos a Maria, a comunhão profunda com o seu Filho.
ressuscitou e apareceu a Pedro. O amor de Cristo ressuscitado que aparece ao coração do homem. Este amor do coração de quem se quer encontrar com o pobre, o que sofre, o doente. Nas aparições de Fátima, Maria diz que o coração do seu filho está muito ofendido. Falar do coração de Maria ou do coração de Jesus significa falar do amor que Jesus tem pelos homens. É certo que nunca o homem pode ofender a Deus, que se encontra acima de tudo o que é atingível. Mas Ele quis fazer homem para dar o seu amor ao homem, entregando a sua própria vida por ele. Nossa Senhora disse que era necessário rezar muito por aqueles que se afastam do amor de Jesus. Toda a mensagem de Fátima anda à volta da paz, da conversão, do amor. Aliás, é a mensagem do Evangelho. No rosto de cada peregrino vemos espelhada a ânsia do amor e da conversão que nos conduzem à paz. Fátima é também fenómeno profundamente enraizado na tradição portuguesa. Ao longo do ano, são várias as peregrinações de grupos e movimentos a este santuário. Hoje, Fátima reveste-se das cores de trajes tradicionais das diferentes regiões do país. Grupos de ranchos folclóricos vieram aos pés de Maria para lhe consagrarem os seus trabalhos e também as suas vidas. É o colorido das roupas que reveste o santuário de uma intensa fé de tantos homens e mulheres das diferentes culturas. A diversidade dos crentes que vêm do norte ao sul do país para se entregarem à Mãe de Deus farão, no final desta celebração,
a sua consagração a Maria. As palavras que são feitas na consagração expressam o desejo mais íntimo do coração. É a fé de quem se encontra com a Mãe de Deus para pedir auxílio, mas principalmente para lhe entregar o destino da sua vida. Na oferta sacrificial que Jesus faz de si mesmo ao Pai, em cada missa que celebramos e que continua na reserva eucarística, está a oferta de nós próprios. Toda a vida do cristão se encaminha para esse momento e, transformada, vai renascer vida nova, que leva ao encontro de todas as criaturas. A Eucaristia é luz que ilumina e dá sentido à vida. Cantemos. A mensagem de Fátima continua atual, mesmo e apesar de terem passado quase 100 anos. O século passado foi o século dos mártires, o século onde mais cristãos foram mortos, recusando negar a sua fé e entregando a sua vida à morte, mostrando assim o amor de Deus por todos os homens. Fátima é lugar de segredos, porque cada homem que se aproxima da Senhora transporta em si um sem número de segredos. João Paulo II acreditou que o segredo da sua vida estava profundamente ligado à terceira parte do segredo de Fátima. Durante a sua viagem no ano 2000, o cardeal Sodano revela o conteúdo desse mesmo segredo, posto por escrito pela irmã Lúcia, única pastorinha viva na altura e que veio a falecer no dia 13 de fevereiro deste ano. Eucaristia.
seguidos no primeiro sábado, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Santo Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação das suas almas. Este é o texto da mensagem de Fátima, que exprime a chamada devoção dos 5 primeiros sábados, anunciada no segredo de julho de 1917 e concretizada na aparição de Nossa Senhora à Irmã Lúcia em Pontevedra, a 10 de dezembro de 1925. O Santo Padre tinha introduzido o costume de rezar o terço pedido por Nossa Senhora todos os primeiros sábados na Praça de São Pedro, em Roma, às 21 horas. No dia 2 de abril de 2005, foi precisamente enquanto os fiéis realizavam essa devoção na Praça de São Pedro que Nossa Senhora veio buscar João Paulo II para o céu, cumprindo assim a sua promessa de Fátima. Karol Wojtyła, 84 anos de vida, 27 de pontificado, mudou e marcou a história da humanidade do século XX. De seus traços fundamentais permaneceram na memória de todos a luta pela vida, a personalidade forte, a procura da comunhão e do diálogo. João Paulo II, Papa entre 1978 e 2005, nasceu a 18 de maio de 1920 em Badowicz, no sul da Polónia. Nos últimos anos, habituou os fiéis e o mundo a olharem para o seu sofrimento. No entanto, a sua infância e juventude ficou também marcada. Aos 9 anos, quando perdeu a sua mãe, jovem de origem lituana, e 3 anos mais tarde o seu irmão Edmundo, de 26 anos de idade. O seu pai, com o mesmo nome, Karol Wojtyła, um militar do exército austro-húngaro, veio a morrer, tinha o Papa 21 anos. Antes dos estudos teológicos, foi admitido em 1938 na universidade, onde estudou poesia e drama. Durante a Segunda Guerra, entre 39 e 45, viu-se obrigado a trabalhar numa mina, não deixando a sua intensa atividade ligada ao teatro. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
alguns avisos respeitantes à vida pastoral do santuário. Às 17h30, como em todos os domingos, temos procissão eucarística aqui no recinto. Na próxima quarta-feira, dia 13, às 10h15, teremos o Rosário na Capelinha. Às 11 horas, missa, consagração e adeus. Na quinta-feira, dia 14, às 9 horas, teremos missa internacional na Capelinha e às 21h30 o Rosário e procissão do Santíssimo com oração pelos sacerdotes. No sábado, dia 16, às 10h15, Rosário na Capelinha, às 11 horas, missa internacional no altar do recinto. Recordo que começa hoje em todas as dioceses do país a semana de oração pelas vocações consagradas. Está já a iniciar-se a Eucaristia na Basílica, agora às 12h30, por isso mesmo, para a tranquilidade dos peregrinos que participam nessa missa, as portas da frente da Basílica estão fechadas até às 13h30. Se alguém quiser ir à Basílica, recordo que se está a celebrar a Eucaristia, deve sair do recinto por baixo das colunatas sul e norte e entrar pela porta lateral do terceiro domingo da Páscoa. Recordo que as portas presidiu esta celebração portanto não vale a pena subir as escadas. Dom António Vitalino, bispo de Beja, acompanhando também esta peregrinação nacional de grupos e ranchos o nosso auxílio folclóricos. Vem do Senhor. Oremos. Dignai-vos, Senhor, abençoar estes objetos e esta imagem, a fim de que sejam sinal de salvação para quantos os usarem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. É hábito do santuário, no final das celebrações internacionais, fazer a bênção dos objetos religiosos. Dominus vobiscum. O Senhor esteja convosco. Sit nomen Domini benedictum. Bendito seja o nome do Senhor. Adiutorium nostrum in nomine Domini. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Benedicat vos omnipotens Deus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, et Filius, Pai, Filho et Spiritus e Espírito Santo. Ite missa est. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Está a chegar ao fim. Celebramos o terceiro domingo do tempo pascal, este tempo da morte e da ressurreição de Cristo. Transmitimos do santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, assinalando também a memória do Papa João Paulo II, ele que peregrinou 3 vezes a este santuário, cuja devoção a Maria, desde muito novo, sempre foi forte no seu coração. Esta celebração foi também marcada pela presença, pela peregrinação de várias centenas
de pessoas que pertencem a grupos ou ranchos folclóricos vindos de norte a sul de Portugal. Certamente habitual a Deus, à Virgem do Rosário de Fátima. Onde todo o peregrino, com o seu lenço branco, acena à Mãe de Jesus. Da imagem de Nossa Senhora, começamos a ver os membros dos grupos, os diferentes grupos de ranchos folclóricos que estiveram nesta peregrinação.
Maria chega à Capelinha das Aparições. Maria que a 13 de maio de 1917 apareceu a 3 pastorinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta. Enquanto guardavam o seu rebanho, Maria pôs-se no meio deles, em cima de uma azinheira. Lúcia, a principal protagonista das aparições, nasceu quando nessa altura tinha 10 anos e Maria lhe apareceu. Era a mais velha e aquela que falava mais frequentemente com a Senhora. A única vidente que ainda vivia e que faleceu este ano, no dia 13 de fevereiro. Jacinta Marto era prima de Lúcia e tinha na altura cerca de 7 anos. Veio a falecer 3 anos depois das aparições, no dia 20 de fevereiro, data escolhida para a festa litúrgica dos beatos Francisco e Jacinta. Jacinta era irmã de sangue de Francisco e prima de Lúcia. E Francisco era o único rapaz que tinha cerca de 9 anos. Veio a falecer antes da sua irmã, em 1919. Nas suas memórias nas memórias de Lúcia, conta que os 3 eram inseparáveis. Brincavam e rezavam em conjunto, pastoreavam o pequeno rebanho nos campos da Cova da Iria e amparavam-se mutuamente nas tribulações sofridas pelas calúnias do mundo e até pela própria família. Dizia Lúcia que a 13 de outubro as palavras que mais ficaram gravadas no seu coração e que escutou de Maria foram: não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Nesta celebração, transmitida a partir do Santuário de Fátima, a RTP quis marcar também este amor, esta devoção que João Paulo II tinha a este santuário, que tinha a Maria, mas particularmente unido a este santuário por ver na terceira parte do segredo de Fátima a sua própria vida, a vida e a história da Igreja e dos cristãos do século XX. Durante o jubileu do ano 2000, o Papa veio a Portugal. Veio para visitar a Virgem e beatificar os pastorinhos Francisco e Jacinta Marto. Foi durante essa celebração que o cardeal Sodano revelou a terceira parte do segredo de Fátima. Ele dizia que na circunstância solene da sua vinda a Fátima, o Sumo Pontífice incumbiu de comunicar uma notícia. Era sabido que a finalidade da sua vinda a Fátima era a beatificação dos 2 pastorinhos. Contudo, João Paulo II quis dar a esta peregrinação também o valor de um renovado preito de gratidão a Nossa Senhora pela proteção que ela lhe tinha concedido durante todos os anos do seu pontificado. É uma proteção que parece ter a ver também com a chamada terceira parte do segredo de Fátima. Tal texto constitui uma visão profética, diz o cardeal Sodano, comparável à das Sagradas Escrituras, que não descrevem de forma fotográfica os detalhes dos acontecimentos futuros, mas sintetizam e condensam sobre a mesma linha de fundo de factos que se prolongam no tempo numa sucessão e duração não especificadas. Em consequência, a chave de leitura do texto
só pode ser de caráter simbólico. Acrescenta também no texto que leu que a visão de Fátima refere-se sobretudo à luta dos sistemas ateus contra a Igreja e os cristãos e descreve o sofrimento das testemunhas da fé do último século, do segundo milénio. É uma via sacra sem fim, guiada pelos papas do século XX. Caro telespectador que nos acompanhou através da RTP em Portugal ou no estrangeiro, em todo o mundo, a partir deste Santuário de Fátima, a equipa que hoje esteve convosco vos deseja um bom domingo e uma boa semana.